Essa aula é uma parte 2 de uma aula de análise assintótica, que é uma das coisas que dá o nome aqui, né? A análise é uma parte importante disso, né? Mas é uma parte 2, tá? A primeira parte vai estar no card, e é isso. A gente já falou até agora da notação Big O, e a gente chegou a comentar na aula anterior que existiam outras duas notações, ômega e teta. E a gente colocou esse tipo de relação lá, né? Que o Big O tinha uma certa relação com a comparação de menor ou igual. E aí, então, o ômega tem a mesma relação aí, mesmo tipo de relação com a comparação de maior ou igual. Então, lá no Big O a curva estava abaixo e no teta a curva vai estar acima, tá? Desculpa, no ômega. E o teta é igual, né? Então é uma relação de igualdade. Então aí vocês já sabem o que tem que fazer com essas notações e acabou a aula. Mentira, não é tão simples assim, né? Na verdade é simples, tá? Eu vou falar então delas separadamente. A notação ômega, esse slide parece um Ctrl+C, Ctrl+V de um dos slides que eu tinha lá na aula de Big O, que é aquela que estava no card agora há pouco. Eu falo o seguinte, eu tenho duas funções, elas são no inteiros, né? Então quer dizer, o n é inteiro, e elas vão aos reais. Então as duas funções são t de n e f de n. E a gente diz que o t de n é ômega de f de n, então não é um Ctrl+C, Ctrl+V, porque já tem isso aqui, né? Ele é ou pertence a ômega de f de n se existem as constantes c e n0, tais que essa inequação aqui, ó, seja verdadeira para todo e qualquer n maior do que esse n0, tá? Outra coisa que faz não ser um Ctrl+C, Ctrl+V mas só que modificado, né, da aula de Big O, é isso aqui, ó. Enquanto lá era menor ou igual, né, aqui o t de n é maior ou igual do que a constante vezes a f de n. Então tá aqui um exemplo, né? Ele parece bastante também com o exemplo que eu tinha dado na aula anterior, as funções mudam um pouco, tá? Mas, enfim, eu tenho duas curvas aqui, então essa curva vermelha que está aqui em cima, né? Essa curva vermelha aqui, ela é a t de n, e a t de n, nesse caso, é n ao quadrado log 2 de n, então isso aqui é t de n. E a f de n é o que está aqui dentro do ômega, né? Então f de n é igual a n. E como eu estou falando que a constante aqui é 1, então essa função que está aqui embaixo é 1 vezes f de n, ou seja, é f de n mesmo, tá? Oh, desculpa, é um f de n não, é 1 vezes n mesmo, tá? Porque f de n é que eu acabei de falar, né? F de n é n, tá? E beleza, quando é que essas coisas elas se encontram, né? A t de n começa menor. A gente viu já que isso é uma característica quando a gente tem um log, e isso vai ser importante para a aula de hoje, tá? E a partir aqui do 2 e pouquinho, esse cara passa a ser sempre maior, né? A t de n passa a ser sempre maior do que essa linha aqui de baixo que representa a f de n. Então, nesse caso, né, t de n, de novo, ele pertence a ou é ômega de n, tá? E aqui está escrito exemplos, e aí eu vou precisar das duas metades da tela, por isso eu vou sair daqui agora. Vamos lá, o primeiro exemplo que eu vou falar é se eu afirmar aqui, ó, que 3n mais 5, ele é ou pertence a ômega de n. Isso daqui tá certo, tá errado? Como é que é, né? E eu vou fazer um outro do lado aqui, ó. O outro do lado acho que precisa até de menos espaço. Ele parece ser mais tricky, mais complicado. Tô falando tricky, eu sou suplo agora, né? Aí eu vou fazer esse cara aqui então. Opa, vou colocar um pertencezinho aqui. Também de n. Beleza? Ele parece ser um pouquinho mais complicado porque, bom, tem essa log 2, eu falei que não podia cortar, etc, para o Big O. Mas e aqui, né? Bom, vamos por partes. Vamos começar esse cara aqui do lado. Ele é relativamente simples, né? O que eu estou afirmando aqui é que 3n mais 5, ele é menor, perdão, estou com o Big O na cabeça ainda, né? Ele é maior ou igual a 3n. Eu coloquei esse 3 aqui agora, tá? Então eu estou definindo aqui que C é igual a 3. Isso aqui é verdade, né? Porque se eu passar o 5 para lá subtraindo, vai ficar assim, ó. 3n é maior do que 3n menos 5. Isso é uma coisa muito boa de se fazer, né? No Big O, quando tem um menos aqui, e no ômega, quando tem um mais aqui, tá? De simplesmente replicar o cara de maior ordem aqui, e aí você consegue chegar
em alguma coisa, tá? E aí, nesse caso, então, é óbvio que o N0 é igual a zero, né? Ou pode, se você pode colocar aqui N0 igual a 1, tá? Porque o N igual a zero, uma entrada igual a zero, nem existe, tá? Para N0 igual a 1, isso aqui vai ser sempre verdade. Na verdade, com N0 igual a zero já seria verdade, tá? Porque esse menos 5 sempre vai fazer o lado da direita da equação ser menor. Então, sem erro, né? Esse aqui foi bastante simples. E do lado de cá? Do lado de cá, a gente tem simplesmente que lembrar que o log, na base 2, né, de n, ele é maior ou igual a 1 para todo e qualquer n maior ou igual a 2. Tá? Isso daqui é uma verdade. Portanto, o n log 2 de n, ele é maior ou igual a n. Sempre que, pode ser, aqui no caso, ser igual a 1, né? Eu nem precisei mudar nada, então é como se eu tivesse constante igual a 1. Então, sempre que o n0 for igual a 2, por causa dessa propriedade aqui, tá? Então, esse cara aqui parece que é meio tricky, mas é fácil de se mostrar no fim das contas. E eu volto aqui para a tela para agora mostrar a notação θ. Aqui começa a ficar um pouquinho mais sopa de letra, porque, de novo, eu tenho as mesmas funções t de n e f de n, né? Elas são de inteiros, reais, etc. E eu digo que t de n é θ de f de n, agora começa a ter duas constantes, tá? Tem essas duas constantes C1 e C2, e também tem o N0, tá? Você pode ver algumas notações de N01 e N02, mas aí a gente pode simplesmente falar que tem um N0 e pegar o maior deles. Vocês já vão entender, tá? Nesse caso, eu faço o seguinte, eu tenho que falar que o meu t de n, ele é maior ou igual a uma constante 1 vezes a f de n, e é menor ou igual a uma constante 2 vezes f de n. Então, estou dizendo basicamente que t de n ele é circundado. Não sei se eu posso usar essa palavra. Meu forte não é o português, vocês já perceberam, né? Mas ele está num sanduíche ali. Ele é um hambúrguer de duas fatias de pão, hein, que são as duas funções multiplicadas por C1 e C2. Para todo n maior ou igual a n0. Né? E aí vira essa coisa que está escrito embaixo, né? T de n é O de f de n, se T de n é O de f de n, T de n é de n. Eu nem entendi o que eu estou falando, você deve estar assistindo com o vídeo acelerado, então vamos por partes. O que eu estou dizendo é isso aqui, né? Melhor estruturadinho, quase como se fosse um if, exceto que não tem um else aí, né? O que eu estou dizendo então é o seguinte, para que t de n seja θ de f de n, eu preciso dessas duas condições aqui, ó. Eu preciso que t de n seja big O e que t de n seja ômega dessa função f de n ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu vou até escrever isso aqui. Vamos ver isso. Como é que fica no gráfico? Boa e velha piada de tiozão de professor de cursinho, né? Vamos pôr no gráfico. Então, eu tenho meu t de n aqui, que é esse cara. 2 vezes n ao quadrado menos 2. Esse aqui é meu t de n. E aí eu afirmo para você, ó, esse cara é θ de n ao quadrado. Então, n ao quadrado é meu f de n, tá? N ao quadrado. Veja que eu deixei duas interrogações aqui, porque você que vai descobrir isso, você que vai pensar nisso, tá? Como é que eu fiz essas funções aqui do lado. Então, você pode até usar algum códigozinho para te ajudar se você quiser fazer da força bruta. Mas pensa um pouquinho, tá? Então, aqui, eu tenho essa funçãozinha azul, que está aqui embaixo, que é a primeira constante, que nesse caso é 1, vezes f de n. Ou seja, esse cara aqui embaixo é n ao quadrado. Tá? N ao quadrado, ele está indo por baixo de 2n ao quadrado menos 2. A partir de que ponto? A partir daqui, né? Você faz a continha para descobrir qual que seria o n0 se ele tivesse aqui. Então, esse cara aqui seria o n01. E aí, tem essa outra função verdinha aqui em cima, que ela está sempre acima da minha t de n. Esse cara eu não coloquei qual que é a C2, né? Qual que é a constante dele. E ele, acho que está desde o zero aqui, eu não me lembro, mas enfim. Você determina um C e você acha um outro N0 aqui. Pode ser, sei lá, talvez seja aqui. N02, tá? E aí, nesse caso, o N0 é o maior entre N01 e N02. Então, esse cara vai ser o N01.
E aí você vai dizer para mim quem que é o N0, tá? Fica como exercício. Mas a ideia que eu quero passar aqui é o seguinte: o T de N ele tem que estar entre duas f de n multiplicadas por constantes diferentes. E esse que é o ponto aqui. E aí tem exemplos aqui. Mas eu que vou dar esse exemplo? Não, não vou dar esse exemplo, porque nessa disciplina eu tento sempre colocar material complementar. E nesse caso vai ter um material complementar que é um vídeo da professora Karina, um vídeo da Univesp, que vai estar nos comentários. Então dá uma olhada lá, porque a aula dela de análise assintótica é no mínimo melhor organizada que a minha. Eu já vinha falando do que esse slide aqui está falando, esse e os próximos, né? Que a gente tem classes de complexidade, a gente dá nome para alguns caras. Eu falei lá em Big O, então é comum se falar em Big O, mas mais correto é você falar das classes de complexidade aqui em θ. Quando você tem θ de 1, né, significa que é uma constante, né? Esse 1 está aqui porque independe do n. Então, constante é porque o tempo para a sua saída é constante independentemente de n. Quando você tem um θ de log de n, então você tem um algoritmo que é logarítmico. Eles estão em verdinhos por causa daquela classificação que eu falei lá no Miguel, que dizem que aquilo é muito bom e etc, né? Esse cara já está amarelo porque depende da aplicação, pode ser que não seja tão bom assim que você vai achar alguém melhor. Então, quando você tem um θ de n, a gente fala que é linear. Quando tem n log n, a gente fala que é n log n mesmo, ou que é n, a classe, né, n logarítmica. Esse cara a gente fala que é quadrático, esse cara a gente fala que é cúbico, esse cara a gente fala que é polinomial de modo geral. Então, k aqui é uma outra variável, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Todo algoritmo que cai em θ de n elevado a alguma coisa, a gente fala que é da classe polinomial. Esses caras aqui já estão envolvidos porque eles são os caras complicados, aí, intratáveis, geralmente, né? Então, quando a gente tem esse cara é bastante comum aqui, 2 elevado a n, a gente fala que ele é exponencial. Mas, na verdade, dá para generalizar isso um pouquinho melhor. Essa segunda linha aqui, θ de a elevado a n, para qualquer a maior do que 1, a gente já chama de exponencial. Então, aqui se o a for igual a 2, né, então é a mesma coisa que a primeira linha, quando a é igual a 2. E esse cara aqui também é muito ruim, é fatorial. Né? Então, quando o número de operações do seu algoritmo cresce de forma fatorial, de acordo com a entrada, ou exponencial, de acordo com a entrada, aí você está num cenário bem ruim mesmo. Aí agora eu vou falar de algumas propriedades, né? Nossa, aí vira um saladão. Então aí T de N é O de F de N, F de N é O de G de N, então T de N é O de G de N. De novo, né? Você deve estar assistindo em velocidade um pouco mais rápido, você não entendeu porcaria nenhuma, vamos por partes. O que eu estou falando ali é a regra de transitividade, que a gente está acostumado até com esse nome aí, transitividade, né? Eu estou dizendo o seguinte, se eu tenho uma função t de n, e ela é O de f de n, e ao mesmo tempo a função O de f de n é O de g de n, então t de n também é O de g de n, tá? Então essa é a minha transitividade. Mas isso é fácil de ver. Se t de n está por baixo de f de n e f de n está por baixo de g de n, então é lógico que t de n também está por baixo de g de n. Isso vale se eu inverter. Né? Então isso vale para Big O, isso vale para ômega. Se vale para os dois, vale para θ. Existe também as propriedades que elas parecem até, de certa forma, óbvias, né? T de n é O de T de n, que é constante igual a 1. Né? Você já consegue ver isso. E a mesma coisa vale para o ômega. T de n é ômega de T de n, e se vale para os dois, T de n é θ de T de n. Eu tenho várias e várias propriedades, eu vou colocar mais algumas aqui, né? A de simetria. Se o T de n é θ de f de n, então f de n também é θ de T de n. E aí você consegue entender o porquê pela antissimetria. Né? Se o T de n é O de f de n, então f de n é ômega de T de n. Só você pensar na coisa de quem está em cima e quem está embaixo. Se você inverter, você inverte a classe de complexidade aí também, né? Você inverte, se ele é O, ele vira ômega e vice-versa. E por causa dessa antissimetria aqui, que é fácil de ver que esse cara aqui em cima é verdade. E agora sim, eu tinha tinha feito um slide de tchau antes para falar, como que é simples, né? Eu falo que é maior, falo que é igual, acabou. Mas não é tão simples assim, por isso mereceu uma aula curtinha, mas que é interessante e a gente vai usar isso aqui
bastante. Então, se você não entendeu, me pergunta.